Guerra Espiritual 13. Proteção através da obediência e o melhor dentre os piores candidatos. Mensagem do dia 22 de outubro de 2016. Que a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, seja com todos vós. Bem como eu comunico vocês em tudo, eu quero que saibam que podem ocorrer momentos em que eu comece a perder dias entre as mensagens. E isso será porque Jesus está nos dando lições mais profundas e que não ficam prontas no mesmo dia. Elas amadurecem ao longo de 2 dias. Bom, veremos. Não estou dizendo que isso é certo. Estou apenas observando o que está nos acontecendo e, com isso, eu tenho tirado minhas conclusões. Além disso, ontem à noite, depois das orações e adoração, ele me pediu para ir trabalhar com música, porque ele quer trazer algumas curas espirituais, emocionais e físicas, muito importantes nesses momentos. Então, foi isso que eu fiz. Claro, eu sei que aqueles que trabalham no lado escuro irão saltar sobre isso como um branco no arroz, como meu marido diz, mas cada vez que eles fazem isso, nós aprendemos mais sobre suas táticas. É realmente incrível como o Senhor revela a maneira como eles fazem as coisas e quais os resultados que eles esperam. Enquanto isso, o Senhor está nos introduzindo ao que está se aproximando de todos nós, para que possamos compartilhar como Ele nos faz navegar por águas turbulentas. Quero começar por dizer que a obediência é absolutamente vital para escaparmos das armadilhas do inimigo. A obediência é uma das virtudes que nos protegem. O Senhor sempre sabe de antemão qual o próximo movimento do inimigo. Por isso, quando Ele nos orienta a fazer alguma coisa, é porque Ele nos ama e está nos protegendo. E nós, com isso, ficamos um passo à frente do inimigo. Para aqueles de vocês que estão cansados de ouvir sobre o inimigo, bem, eu também estou. Sinto muito, peço desculpas. Mesmo quando o Senhor permitia que algo muito doloroso ocorra a mim, para que eu possa lidar, e até mesmo que eu precise. Ele é sempre tão gentil e conciliador, dizendo: sinto muito por esta provação. Não há necessidade de ele me pedir desculpas, realmente, mas porque ele faz isso, ele é tão carinhoso e bondoso. Ele não faz nada de errado, mas dói quando nos machucamos e mesmo que ele se lamente, devemos viver e lutar contra o nosso caminho através deste mundo corrompido. Então, para você, peço desculpas, mas isso é o que ele quer. Ele está nos preparando. Então eu quero falar com você sobre como foi lidar com os demônios. Irmãos, isso foi uma verdadeira revelação. Ezequiel tem estado sob ataque em seu pâncreas. Isso veio do nada, de repente. E o Senhor está permitindo como um sofrimento. Mas a ideia de sofrimento do Senhor é muito mais como um 4 e não um 9 na escala de dor. Quando a dor fica muito grave que ele não pode mais falar, é porque Ezequiel foi longe demais. Você vê, o inimigo conhece ao Deus que permite o sofrimento de seus filhos por causa do que está em jogo agora. Deus sabe muito bem quando o inimigo quer ser um oportunista, saltar e aumentar a dor, acrescentar demônios do medo, desesperança, isolamento, depressão, tortura, desespero, sofrimento, medo do futuro e dúvidas em Deus.
O inimigo adiciona esses demônios à mistura, aproveitando-se da fraqueza do momento. Tudo que ele puder causar em uma alma para ela desistir e assim piorar a provação. Mas quando nós voltamos ao Senhor e pedimos ajuda, Ele vem em nosso auxílio e expulsa os demônios. Tem sido um privilégio de ver exatamente como Ele se comunica com eles. Eles recebem permissão para um 4 na escala de dor, mas dessa vez, hoje, eles excederam em Ezequiel. Quando oramos e pedimos por misericórdia, o Senhor se dirigiu aos demônios da dor e lhes disse: vocês ultrapassaram seus limites. Vocês têm duas opções: irem e habitarem as terras áridas, ou eu os lançarei no lago de fogo. Sua paciência mesmo com eles é incrível para mim. Ele lhes dá cerca de 3 segundos dizendo: eu estou esperando, eu estou esperando, eu estou esperando. Estou cansado de esperar. Você está vindo comigo. E ele os leva para o lago de fogo. Como resultado disto, quando eles o veem chegando, eles correm. Mas eles ainda têm esses demônios que ainda não estão experientes na sabedoria. Bem, se isso for mesmo possível, que um demônio tenha sabedoria. E ele lhes dá a chance de deixar o local antes de serem lançados no tormento eterno. Todos os dias, meus queridos, todos os dias, maldições são enviadas para nós. Todos os dias o Senhor as quebra. Sim, a oração de ligação funciona. E à medida que progredimos em nossa intimidade com o Senhor, estamos descobrindo que Ele está entrando e trazendo fortalezas contra as maldições, quebrando barreiras e derrubando e abatendo. Eu sei que Ele nos deu autoridade e eu as carrego, mas isso é algo novo. Quando eu peço por misericórdia, Ele entra em cena. Temos visto Ele fazer isso mais e mais. O Pai também esteve presente e ativo nesta guerra espiritual. É incrível vê-los entrando e lidando com os demônios diretamente. Acho que é porque somos seus filhos na linha de frente e para compartilharmos com vocês como os demônios têm ultrapassado suas permissões. Então, esta é uma outra maneira de pedir ao Senhor para que sejamos libertos de maldições e demônios. E eu sei que nós já conversamos sobre isso antes. Invoquem ao Senhor por misericórdia e Ele entra em cena. Esta é nas Escrituras, em Salmo 91 e em muitos outros lugares. Começando no versículo 14. Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Vou protegê-lo porque Ele conhece o meu nome. Ele vai chamar em mim e eu lhe responderei. Estarei com Ele em apuros. Eu o livrarei e o glorificarei. Salmo 91, versículo 14. Assim como as coisas esquentam, nós temos um outro recurso. Nesse ponto, eu quero lembrá-los que recebemos um convite para continuar a subir com o Senhor. Lembre que nos foi dito que as coisas vão ficar muito difíceis e hoje, quando descobrimos essa espada encravada no pâncreas de Ezequiel, o Senhor nos fez lembrar do que tínhamos concordado em fazer. Queridos, isto não é moleza. O candidato Donald Trump não é um clone da nova ordem mundial. Ele realmente significa transformação para este governo,
que está de cabeça para baixo e, enfim, colocá-lo de dentro para fora. Eles realmente querem impedi-lo. Ele é fortemente protegido pelo Senhor. Mas se continuarmos a cooperar com o Senhor em nossas ofertas, Ele terá alavancas suficientes para proteger este homem ainda mais e colocá-lo no cargo. Mas, depois disso, eu acredito que as antigas potências irão tentar levantar insurreições, rebeliões e todos os tipos de conflitos e emergências. Mas estamos aqui ao lado do Senhor, dando-lhe tudo o que Ele nos pede. Cabe a nós ficarmos na brecha. Você pode ver um reflexo de um servo sofredor em Holland Baker. O ministério de Reid cresceu enormemente e, obviamente, Deus permitiu Holland apoiá-lo com o terrível dano causado ao seu corpo através da malária. O mais provável é que foi uma maldição que havia sido autorizada a pousar sobre ela, não porque eles fizeram algo de errado, mas porque Deus precisava fazer sofrer para que fosse feito um backup que viesse contribuir para suas conversões. E isso é o que estamos vendo agora. Ezequiel é o backup de algo enorme. Uma grande e importante cruz foi dada a ele por esta nação e por nosso ministério. Entre esses episódios de sofrimento, Jesus está permitindo alguns dias para ele se recuperar. E é preciso um bom sono para reparar todos os danos e a dor causada no seu corpo. O que é bem louco sobre esses ataques espirituais é que o inimigo não pode ganhar. Eu só não entendo por que eles não entendem isso. Quanto mais sofrimento, mais forte ficamos e mais conversões ocorrem. Mais táticas são expostas para mais pessoas. Isso não faz sentido para mim, exceto que eles são de alguma forma recompensados por causa da dor, mesmo se no final eles cortem os seus narizes para ofender seus próprios rostos. Quando sofremos, estamos em um sentido de fazer fertilizante espiritual. Estamos alimentando as sementes de conversão que foram semeadas. Como Tertuliano, o pai da igreja primitiva, disse, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Há um martírio branco onde o sangue não jorra, mas o sofrimento se faz presente. E todos nós agora estamos sendo chamados a nos oferecer no pleno conhecimento de que isso não vai ser bonito ou fácil. Foi-nos dada uma visão daqueles que ficaram para trás nos níveis mais baixos da montanha. Eles não estavam atravessando as dificuldades que temos tido. Eles estavam em uma medida mais feliz, mais confortável, mas ainda caindo sob ataques. Outros tinham começado a subir, mas pararam na metade do caminho, e alguns estavam com Jesus, que ainda estava subindo. Eles se juntaram a Jesus de uma forma muito especial. Era como se eles estivessem fundidos com Jesus. Eles estavam se movendo para frente com uma unidade e desfrutando de grande camaradagem e intimidade em sua presença e sua proteção, que era muito forte. Portanto, não se surpreendia se os cristãos sabem amar o Senhor mais intensamente sob doenças graves ou dificuldades, porque eles amam o Senhor, tanto que eles se deram totalmente a Ele. Ele está permitindo essas coisas, mesmo que eles possam ser totalmente inconscientes do que o Senhor está fazendo com as suas doenças. Ele ainda está recebendo uma oferta de sacrifício deles. E um dia eles vão ver isso, porque agora a maneira como a América prossegue é a maneira como o mundo vai seguir.
Então, esta época de nossa vida cristã só faz sentido se considerarmos as apostas que Jesus está usando a cada pequeno sofrimento para eleger este homem ao cargo, para transformar a nação e até mesmo o mundo. E você e eu sabemos o quão ruim parece que Donald Trump vá para o cargo. O inimigo fez o seu melhor para manchar este homem. E isso já basta para nós dizer que ele não está em sua equipe. Infelizmente, Donald fez algumas coisas vergonhosas no passado e que dá peso aos seus argumentos. Mas eu fiquei atordoada quando Hillary Clinton disse algo após o debate final, algo de efeito. Ela disse: "Bem, foi bom. Eles têm que ver como ele age no palco, e isso é tudo que importa." E isso não foi uma citação perfeita, e foi isso que me surpreendeu. A maneira como você age em público no palco, e é tudo o que importa. A política não importa, a corrupção não importa, o estado abismal de nossa nação não importa. E aí está a essência de sua agenda quando ela disse: "Você viu como ele agiu no palco?" Essa palavra em si é dar um fora. É um palco, uma peça sendo encenada enquanto as tripas são mantidas escondidas do público. Coloca-se uma boa frente e isso é tudo o que importa. Enquanto isso, tubos e fios são vistos correndo por suas costas. O que há no mundo por trás dessa frente? Não estamos todos cansados de um bom olhar, uma boa conversa? Eles agem bem para cobrir a corrupção? Minha opinião pessoal. Pelo menos o homem não se importa de ofender as pessoas, mesmo que as escrituras digam. Não tenha nada a ver com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-os. É vergonhoso até mesmo mencionar o que a eles fazem oculto, mas tudo exposto pela luz torna-se visível. Efésios capítulo 5, versículos 11 a 13. Outra escritura veio à mente a partir do livro de Eclesiástico 42. Não repitas o que ouviste, não reveles um segredo. Assim estará verdadeiramente isento de confusão e acharás graça diante de todos os homens. Não te envergonhes de tudo o que vou dizer e não faça acepção de pessoas até o ponto de pecar. Não te envergonhes da lei e da aliança do Altíssimo, de uma sentença que justifique o ímpio. Eclesiastes 42, 1 a 2. Amados, nós vimos isto nestas últimas semanas. Certamente nossas vidas pessoais devem ser irrepreensíveis, mas qual político podemos dizer que tem uma reputação impecável? O Senhor sabe quem se arrependerá e quem não vai. E a América não está à procura de uma virgem, mas um homem que pode restaurar os direitos básicos a este país e parar o inimigo de destruir completamente a nossa nação. E ele escolheu este homem, apesar de sua arrogância e comportamento inadequado. A única diferença entre os dois candidatos é que vemos toda a confusão em sua vida, mas a bagunça na dela ainda está encoberta, mesmo quando é óbvio e divulgado. Então o Senhor começou a falar naquele momento. Perguntei-lhe: Senhor, você tem alguma coisa a acrescentar? Ele começou: Eu quero voltar para o coração desta mensagem. Por favor, considere. Não vai ser fácil, mas se você optar por continuar a escalar a montanha da santidade, eu estarei com você. Eu vou levar você e eu irei salvar você, e você vai me experimentar em maneiras que você nunca pensou ser possível.
Se eu tivesse que esperar por alguém que era moralmente limpo para fazer este trabalho para ser o presidente dos Estados Unidos, eu nunca teria feito. Olhe para Davi, o maior rei que meu povo já teve. E isso, mesmo que ele cometeu adultério com Batseba, que, para encobrir, teve seu marido assassinado. Vamos apenas dizer que eu tenha escolhido o melhor do pior, porque eu conheço seu coração e eu sei seu fim. Ele vai fazer um bom trabalho. Os outros são enganadores da pior espécie, dobrados em destruir você e a terra. Então, cabe a você, povo meu, discernir estas palavras. Claire não sabe nada sobre política, até mesmo por sua própria admissão. Ela foi instruída por mim e não possui nenhuma outra opinião que a minha. E nesse ponto eu interrompi e disse: meu senhor, isso é verdade. Eu tenho sido absolutamente ignorada por 70 anos sobre essas coisas. Eu não tenho absolutamente nenhum interesse que percebesse que fosse uma falha. Bem, como cristã, eu deveria ter conhecido melhor, mas eu era preguiçosa e não me importava. Onde quer que eu virava, via o engano, então eu desisti mesmo de pensar sobre isso. Você me confortou por 1 ano em me dizer para não votar, que isso não importava. Jesus continuou: Sim, bem, desta vez não importa. E é por isso que eu estou chamando meu povo para estar em minha escolha, ao melhor dos piores candidatos. Eu não estou aqui para discutir com ninguém. Eu vi suas vestes, pensamentos e até mesmo falar. Estou sem pecado, Senhor. Eu vi mais do que isso. De fato, não há um homem que possa estar diante de mim e dizer isso. Nenhum sequer. Mas voltando aos seus sacrifícios, a noiva deve se parecer com o noivo. Este sofrimento é uma preparação para a sua coroação. Vocês vão realmente se assemelharem a mim quando eu vier para vocês. Quando já não puderem continuar, vou infundi-los com a minha força e irei os levar. Quando a dúvida tiver um domínio sobre vocês, eu vou restaurar a vossa fé. Se vocês pedirem, eu te darei resistência para terminar esta corrida, amando a mim e ao meu povo mais do que nunca. Basta perguntar. Tudo isso farei por vocês e mais, meu povo, muito, muito mais. Neste momento você não pode ver o que está vindo ao futuro, mas eu posso. Você vai confiar em mim? Minhas últimas palavras para vocês. Será difícil, mas eu estarei com vocês em todo o caminho.